Olá, bom dia. Está começando o Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o câncer de cólon, tradicionalmente mais comum após os 50 anos e que tem apresentado um aumento importante de casos em pessoas mais jovens. Mudanças nos hábitos alimentares, sedentarismo, obesidade e até mesmo fatores genéticos estão entre as possíveis causas apontadas pelos especialistas. A doença, muitas vezes silenciosa no início, pode ter maior chance de cura quando diagnosticada precocemente. Mas o desconhecimento sobre sinais de alerta e prevenção ainda são um desafio. No bate-papo de hoje, nós vamos entender o que está por trás desse crescimento do número de casos em jovens, como identificar os sintomas, quais os exames indicados para a prevenção e o que pode, claro, ser feito para reduzir os riscos. Mas para isso, eu recebo o médico gastroenterologista, Dr. Marcelo Cury. Bom dia, Marcelo. Olá, bom dia, Prazer te Ricardo. receber Bom dia aos nossos ouvintes. aqui no Prazer Saúde e estar aqui com Algo vocês. Mais. Quer dizer que os nossos hábitos de vida nos expõem a um risco maior de desenvolver um câncer de cólon. É isso que está acontecendo? Isso é um dos fatores importantes, é verdade. Mas você já adiantou esses hábitos de vida, né? O sedentarismo, Sim, a obesidade. mas podemos repetir, sempre é bom. São fatores de risco reais que podem ser modificados. Quanto O mais que é cedo. importante saber, né? Exatamente, quanto mais cedo a pessoa procura um estilo de vida saudável, mais chance ela tem de se proteger, de ter uma vida longa e saudável. Agora, o fator genético é importante, hereditário é importante para o câncer de cólon, né? Sim, é um fator que existe, o fator hereditário. Algumas pessoas carregam esse gene, mas não têm a certeza que ele vai ser ativado. A ativação Claro. não é 100% só porque você tem o gene. E aí as questões ambientais é que podem te ajudar a interferir nisso. Agora, Marcelo, é fato que os casos entre pessoas abaixo de 50 anos têm aumentado? É um fato, mas é uma questão que a gente não deve trazer preocupação, deixar as pessoas Excessiva, né? assustadas. Assim, é importante saber que aumentaram o número de casos em pessoas mais jovens. Mas vejam bem, também aumentou a população. Melhoraram os métodos de diagnóstico. Então, vários fatores fazem com que se descubra o câncer mais precocemente. Então, assim, deve-se tomar cuidado, deve-se procurar ajuda, sem medo, sem apavoramento, sem exacerbação de preocupações. Agora, quando a gente fala em cuidados, em prevenção, a gente precisa obrigatoriamente fazer um trabalho pensando nos exames de triagem, né? Que exames são importantes para o rastreio desse tipo de câncer e quando eles estão indicados? Essa é uma questão fundamental aqui na nossa conversa. A maioria dos casos de câncer no intestino vão aparecer a partir dos 50 anos. Então é racional que a gente comece um pouquinho antes. E algumas sociedades já estão mudando essa proposta. Antes todo mundo propunha a partir dos 50, agora se fala em começar a fazer algum método a partir dos 45 anos. Existem ainda discussões se realmente isso é custo efetivo, mas, ao nosso ver, vale a pena pensar em algum método. E aí existem vários. Existem alguns métodos de pesquisa nas fezes, como o sangue oculto, e tem o DNA metilado, que pesquisa o DNA de câncer. Existe a colonoscopia, que é o melhor método, mas que não tem uma distribuição tão ampla. Existem alguns exames sorológicos e existe a colonoscopia virtual, que por enquanto ainda é pouco disponível no nosso meio. Então existem vários métodos, mas os principais, a colonoscopia e o sangue oculto. A pesquisa de sangue oculto ainda tem um papel importante no rastreio? Essa é uma questão interessante. Quando a gente estava na faculdade, era um exame mal visto porque era um teste que detectava um pigmento vermelho. Aí tinha que ficar uma semana fazendo dieta, não podia comer beterraba, não podia comer carne. Hoje em dia tem um teste que detecta hemoglobina humana. Então não precisa dieta, é muito preciso e quando dá positivo, recomenda-se fazer um exame. Não é sinal que vai ter câncer, mas já pode fazer um exame de prevenção. Que aí seria a colonoscopia. A colonoscopia, mas se recomenda anual a pesquisa de sangue oculto e tem dados mostrando que
testes consecutivos negativos, a chance da pessoa ter câncer é baixíssima. Então, que é um método interessante. que tem o seu valor. Sim, sem dúvida. Agora, Marcelo, quando a gente fala na colonoscopia, 45 anos, isso vale para quem tem história familiar e para quem não tem história familiar? Ou muda um pouco? Muda sim, tem toda a razão. O padrão americano propõe que todo mundo, a partir dos 50 anos, tem médio risco para câncer de cólon. Não é nem alto risco, é médio. Se você teve um familiar com câncer de cólon, você vira de médio risco se você é um familiar de primeiro grau. Pais, filhos, irmãos. Fora isso, nem muda a sua classificação. Você fica a partir dos 40 anos de médio risco ou 10 anos antes da pessoa que descobriu na idade da descoberta. Mas veja bem, existem algumas síndromes que aí te dão alto risco, as síndromes de polipose, que são outro grupo com uma tendência genética mais forte. Nesses casos, é a partir dos 18, 20 anos que tem que fazer a pesquisa. Mesmo? Agora, você falou que o exame deve ser realizado 10 anos antes da idade de diagnóstico do familiar. Por exemplo, o pai teve o câncer de cólon com 45 anos. Faz com 35. 35 deve ser o primeiro exame, é isso? Exatamente. Essa é a regra. É a orientação melhor nesse momento. E o acompanhamento, como ele pode ser feito? De quanto em quanto tempo deve ser realizada a colonoscopia? Que é um exame que as pessoas não gostam, né? A gente tem que ser sincero aqui, Sim. Mas que é fundamental. O preparo é desconfortável. Hoje em dia o exame não é assim tão difícil. O exame em si é simples, o preparo é ruim. Talvez para os nossos amigos do Japão, que têm que fazer acordados, é um pouquinho mais desconfortável. Para nós que temos sedação aqui no Brasil, é um procedimento muito no Japão tranquilo. eles fazem acordados? Não tem a sedação. Nos Estados Unidos é uma sedação bem superficial também, não é como a nossa aqui, que seda bem. Mas assim, brincadeiras à parte, depende do achado. Se você tiver um exame normal, pode fazer com intervalos longos, 5 ou 10 anos, dependendo do que o teu médico te orienta. Se tem alterações, se tem pólipos, e aí a gente tem que falar um pouquinho sobre o pólipo. Por favor. Aí, dependendo do número, do tipo histológico, diminui esse intervalo. Às vezes em 6 meses, em 1 ano, você repete. Depois que deu o exame normal, volta ao intervalo mais longo. Eu gosto sempre de explicar sobre o pólipo porque as pessoas se assustam quando ouvem esse termo. E eu já passei para a nossa amiga Ana umas fotos que eu peguei da internet, são simples, mas já tem. Já está mostrando aí no vídeo. O pólipo é uma figura marinha, uma estrutura marinha que tem um formato assim, pensa na imagem que você está vendo, pensa num cogumelo. E quando os primeiros endoscopistas acharam no intestino, deram o nome por semelhança. E existe mais de um tipo. O tipo que nos interessa é o pólipo de cólon, que é o adenoma, é um tumor benigno. Sim. E esse tumor benigno ele tem um ciclo de crescer ao longo de 10, 15 a 20 anos. Algumas pessoas ao longo desse tempo eliminam, não sei se você sabe disso. Claro. Não é todo mundo que vai ter câncer de cólon, estima-se 40, 50% de risco de um pólipo malignizar. Mas ao longo desse tempo ele vai crescendo e aí tem uma outra figura com essa imagem. Tem o pólipo que cresceu e que malignizou e depois invade. A ideia é fazer a colonoscopia periodicamente, retirar essa estrutura enquanto ele é um tumor benigno e evitar o câncer. E essa é a ideia da prevenção. Além do estilo de vida saudável para não chegar nesse estágio. Entendeu? Esse é o caminho, né, Marcelo? Essa é a sugestão e funciona bem. Vamos fazer um intervalo e depois a gente volta para falar um pouco sobre sintomas, sinais, né, o que é que chama a atenção para a possibilidade de um câncer de intestino. Já voltamos. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento. Há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável.
Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cassemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cassemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cassemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, entrevistando o médico gastroenterologista, Dr. Marcelo Cury, e nós estamos falando hoje sobre o câncer de cólon, câncer de intestino. Nós falamos no primeiro momento sobre os fatores de risco, sobre os exames de rastreio, né, que são importantes para a prevenção. E agora a gente vai falar, Marcelo, sobre os sintomas, né? O que é que o paciente pode apresentar de sintomas quando está com câncer de intestino? O câncer de intestino pode começar completamente assintomático. Esse é o grande problema, na maioria das Marcelo? pessoas. Por isso a importância da prevenção em quem não sente nada. É verdade. Ao longo do tempo, conforme ele pode ir crescendo, ele causa sintomas. Pode a pessoa sentir que está com a barriga estufada, que está com dor, pode piorar os borburismos, aqueles barulhos que tem na barriga de todo mundo, que é normal ter, mas pode ficar aumentado. E pode ter anemia, pode ver sangue nas fezes, as fezes podem mudar, sair em formato diferente. Então, todas essas coisas sugerem que a pessoa deva procurar o seu médico o quanto antes, não deve postergar. Não deve ter medo de procurar, porque quanto mais cedo a gente descobre, maior é a chance de cura. Isso você falou que é importante. As pessoas falam assim, eu não vou ao médico, porque eu não quero descobrir nada. Esse é o grande erro, né? Em várias situações, mas Várias. no câncer de cólon é um erro fatal, porque quando a gente descobre inicial, e a minha área principal é a colonoscopia, quando a gente diagnostica um pólipo, às vezes ele já está virando câncer, eu tiro durante a colonoscopia, Curou, né? O sujeito está curado, não precisa nem de cirurgia. Outras vezes faz uma cirurgia simples,
está curado também. Então, quanto antes descobrir, muito melhor. Sem dúvida alguma, esse é o grande objetivo nosso, né, Marcelo? Verdade, a prevenção. E o outro ponto é aquela ideia do estilo de vida saudável. Evitar o excesso de alimentos ultraprocessados, evitar o sedentarismo, ter uma alimentação com bastante alimentos in natura, frutas, verduras, legumes, coisas cruas, isso tudo traz fibra e faz bem para o intestino. Então, embutidos, industrializados devem ser tem que fugir. retirados. Tem né? que fugir. Algumas pessoas implicam com a carne e não tem nada comprovado. Fala assim, um pouco sobre isso. Não, assim, A carne vermelha, né? Existem algumas pesquisas que sugeriram essa possível relação, mas não tem uma coisa comprovada. Eu penso que tudo que é exagerado, a gente deve evitar. Então, come com moderação e vive feliz. Diversificar, né? Diversificado. Agora, Marcelo, a pessoa apresentou algum desses sintomas, né? E no exame de colonoscopia apresentou ali um câncer de intestino. Quais são os graus da doença? Não é? Como é que a gente diferencia isso? E o que isso interfere no tipo de tratamento a ser escolhido? Então, varia de acordo com o tamanho da lesão e o grau de invasão. Na colonoscopia, a gente nunca sabe se invadiu ou não, o quanto invadiu. A gente tem alguns indícios, mas não pode ter certeza, porque o intestino é como um órgão tubular e a gente está investigando a parede interna dele. O pólipo nasce dessa camada mais interna e ele é um tumor benigno. Se ele virar câncer, ele pode crescer e sair da parte interna e invadir. O que vai definir isso é a biópsia, né? Exatamente. Quando a gente faz a biópsia é o ato de tirar o fragmento. Ele vai ser olhado no microscópio e vai dizer, já virou adenocarcinoma, já virou câncer ou ainda não. Esse câncer tem um potencial invasivo ou não. E aí tem que fazer outros exames, tomografia, fazer exames de imagem, para fazer o que a gente chama de estadiamento. E aí existem várias possibilidades terapêuticas, desde o tratamento endoscópico, o cirúrgico, a quimioterapia, a radioterapia, que são coisas que antigamente causavam muito medo e não são agradáveis, não é um passeio no parque, mas é algo que hoje em dia tem chance de trazer a cura para os pacientes. Então é algo que vale a pena investir sem medo, assim, sabe que é difícil, mas que tem boas perspectivas. Isso é muito importante, né? A cirurgia, ela também pode apresentar grandes resultados para esses pacientes que têm um tumor mais localizado e sem metástase, né, Marcelo? Sem dúvida, sem dúvida. E mesmo a metástase é quando ele solta um fragmento que começa a desenvolver em outro lugar fora de onde ele nasceu. E mesmo em algumas situações com metástase, que há 20, 30 anos atrás seria algo catastrófico, hoje a gente vê um bom número de pessoas conseguir vencer também essa etapa. Já não é 100%, mas Os ainda tratamentos tem chance. evoluíram muito, né? Muito, Tanto muito. nas intervenções cirúrgicas como nas intervenções quimioterápicas, imunoterápicos, né? Tem muita coisa nova vindo por aí, né? A todo momento surge uma medicação nova, às vezes a gente até não consegue acompanhar todas, mas o importante da nossa conversa é trazer esperança para quem já está com esse problema, que já descobriu, Sim, sem saber dúvida. que tem muita perspectiva de tratamento. Tem boas chances daqui para frente. Muito bem. Marcelo, a gente vai para um pequeno intervalo e volta para a fase final do nosso programa e a gente Combinado. tem algumas curiosidades aí. Já voltamos, fiquem com a gente. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor. Com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta.
Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Pelo dia que ficou confirmado que o pior já tinha passado. Por confiar uma vida inteira na gente. Muito obrigado. Saving 40 anos. Uma vida ao seu lado. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo cuidado com você. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, entrevistando hoje o médico gastroenterologista, Dr. Marcelo Cury, que veio conversar com a gente sobre o câncer de intestino. Um câncer que tem se tornado frequente em pessoas abaixo de 50 anos, porém, um câncer potencialmente evitável, e é sobre isso que nós estamos conversando. Marcelo, como é que estão os números de câncer de intestino pelo mundo? É interessante a tua pergunta, é verdade. O fator de risco, o adenoma, o pólipo, ele continua com a mesma prevalência e aumentando. Mas em outros lugares, como nos Estados Unidos, na Europa, o número de casos está estabilizado, ele não aumentou e tem até alguma queda. Por que caiu o número de casos de câncer? Essa era a próxima pergunta. Porque tirou, na colonoscopia, tirou o pólipo. É o rastreio mesmo. O rastreio que identificou a lesão precoce e antes de virar câncer tirou. Então, já tem mostrado algum benefício em países da Europa, nos Estados Unidos, com essas abordagens de prevenção. Aqui no nosso meio, o câncer de cólon se tornou o segundo câncer mais frequente. Algumas estatísticas falam segundo em homens, terceiro em mulher, mas tem que pensar que é mais ou menos o segundo câncer mais frequente no nosso meio, que continua aumentando. Nos jovens tem aparecido, e agora apareceram nas mídias, 2 casos de pessoas famosas que comovem a gente. Com certeza. Mas o câncer esporádico acontece, sempre aconteceu, em todas as épocas. A dúvida é, está aumentando em todos os jovens? Parece que é aumento, mas não se sabe se é um aumento real, porque, como eu falei no início, aumentou a população, melhorou o diagnóstico, a tecnologia hoje faz com que a gente encontre esse câncer e diagnostique mais cedo. Agora, a cultura da prevenção não é tão presente ainda, né, Marcelo? A nossa ainda não. Nossa O prevenção... que a gente pode fazer para
melhorar isso? O primeiro é a gente ter números. O INCA, que é aqui no Brasil, que reúne todos os dados do Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, eles têm alguns dados interessantíssimos. Parece que há 30 anos atrás, para cada 100 mil habitantes entre 20 e 50 anos, tinha 5 casos de câncer de colo. E agora apareceram números de 6. Aumentou um ponto só. Então, aumentou a população, aumentou o número absoluto, mas o número proporcional não foi um crescimento assim assustador, nada que a gente deva se assustar. Mas isso não quer dizer que não tem que fazer prevenção. De 20%, né? Não é tão... Assim, não é nada que a gente não deva se preocupar em Claro. fazer prevenção, que é o que a gente conversou no início. Não se assustar, mas... Então, assim, quem tem fator genético, quem tem um caso na família, quem sabe que tem aquelas síndromes de polipose, procurar o seu médico precocemente, não ficar esperando. E no adolescente, no adulto jovem, estilo de vida saudável. E aí o exercício, a alimentação e todas aquelas coisas que sabidamente fazem bem para a pessoa. Marcelo, para a gente deixar muito claro para quem está assistindo a gente, qual é a probabilidade de cura de um paciente com câncer de intestino diagnosticado precocemente e a diferença também é a chance de cura de um paciente diagnosticado tardiamente, com invasão, com metástase para diversos órgãos? Então, o estadiamento vai de in situ, como se fosse estágio 0, até o 4 e o 5. Mas, basicamente, descobrindo o câncer in situ, a chance de cura é 100%. 100%. Tirou ele, enquanto ele está naquela camada interna que eu falei, 100% de cura. E esses números vão diminuindo gradativamente. Quando a gente acha um câncer invasivo, a chance de cura já cai bastante. Algumas estatísticas falam em 15%, 20%. O interessante é que no passado, estágios avançados era 0, e agora já se consegue ver alguns casos de cura. E, lógico, depende muito do estágio. Estágios muito avançados, a chance é muito baixa. Mas a evolução tem nos mostrado assim, algo parece miraculoso, de tanto que melhorou. Agora, uma coisa que é interessante a gente reforçar também é que para curar o paciente num diagnóstico que tem um diagnóstico precoce é algo muito simples e a cura vem sem sofrimento. Agora, já num tratamento de um câncer mais invasivo, aí você tem cirurgia, tem quimioterapia, tem possivelmente rádio, enfim, uma enormidade de tratamentos que trazem consequências, né, Marcelo? Tem efeitos Isso é importante, né? Tem efeitos colaterais e é desagradável. Então, vale muito a pena investir no Na diagnóstico prevenção. precoce e no estilo de vida saudável. Mas é muito interessante pensar também que você teve lá um diagnóstico precoce, descobriu o câncer, retirou, tem que continuar fazendo acompanhamento, isso é porque o intestino importantíssimo. inteiro tem esse risco. Então, podem aparecer outros. Não é nada assustador, é basicamente continuar a prevenção, porque isso muda a história natural da doença e salva vidas. É o que está acontecendo em países de primeiro mundo, que a doença está diminuindo. O problema é que mesmo onde é ofertado colonoscopia para toda a população, muita gente não aceita fazer. Por preconceito, por medo, por dificuldade. Sim. Então, por isso, talvez que não diminuiu ainda mais o câncer de colo nesses lugares. Marcelo, excelente a sua entrevista sobre esse tema tão importante. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de vir até o Saúde Algo Mais para a gente conversar com a população. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo. Perfeito, Ricardo. Eu é que agradeço ao convite, a vocês, porque a gente pode dividir essa ideia de que, primeiro, não precisa apavoramento, mas há que ter responsabilidade e cuidado. Eu já falei demais, mas o estilo de vida saudável, vale a pena investir logo no início da vida? Nunca é demais. Nunca é demais. Quando a gente está na casa dos 50 é bom, mas se a gente começasse com 20 ou com 18, 15, melhor ainda. E procurar o teu médico a partir do primeiro sinal de alerta, não ficar procurando assim, anemia, tá fraqueza, tá pálido, mudou alguma coisa, vai no médico. E fazer os exames de prevenção, sempre que possível. A gente tem recomendado começar a partir dos 45, ou colonoscopia, ou pesquisas fecais.
O método não importa, mas o importante é ter alguma atitude nesse sentido para não ser tarde demais. Muito obrigado, Marcelo. Eu Muito que obrigado agradeço. a vocês que nos acompanham diariamente aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia a todos vocês.